Caros alunos e alunas, estamos no slide número 21, trazendo o Itercrimes, fases pelas quais o crime perpassa até chegar à sua consumação. Pela doutrina, são 4 fases. A primeira é a cogitação, onde o sujeito idealiza o crime, pensa, prevê, planeja. A segunda são os atos preparatórios, onde o agente vai ter que angariar, trazer todos os recursos necessários para a existência do crime, para a prática do crime, como é conseguir uma arma de fogo, conseguir um carro para a fuga. Terceira fase, atos executórios, onde ele realmente pratica um ato idôneo e inequívoco para o crime. Ele pratica a ação sem a qual o crime não ocorre, que é só analisar a descrição do tipo penal e verificar o verbo, que é o núcleo do tipo. Quarta fase, a consumação. Quando ele, de fato, consegue realizar tudo que está descrito no crime. Matar alguém. Ele mata alguém. Ele pratica todos os atos e ele consegue exaurir, consegue consumar o crime. Ele executa esse crime e consegue realizar o crime. O exaurimento é um pós-fato não punível. Não está dentro das fases pelas quais o crime perpassa. O exaurimento é quando o sujeito consegue o seu intuito maior, do tipo, ele pratica um crime de roubo, subtrai joias, mas ele não tem o que fazer com essas joias. Ele quer, na verdade, ter o dinheiro necessário, ou para comprar drogas, ou para comprar objetos pessoais, mas ele não quer a joia. Então, essa venda das joias é o exaurimento, quando ele consegue um dinheiro. É um pós-fato não punível, porque ele vai ser punido pelo crime de roubo, e não por essa venda. Vamos analisar a conceituação, os requisitos e como acontecem essas 4 fases do Itercrimes. Primeira delas, estamos na cogitação, onde o sujeito prevê, idealiza, antevê o fato que vai praticar. Ideia e intenção de praticá-lo. O agente imagina, prevê, antevê, planeja, deseja, representa mentalmente a prática do crime. É uma fase interna e não é punível. Quando nós estudamos o crime, a teoria do crime, vimos que o crime é um fato típico, antijurídico, culpável. No fato típico, para existir a conduta, é necessário exteriorizar. Lembram? Finalidade, exteriorização, consciência, finalidade. Então ele tem que exteriorizar. Se ele não exterioriza, não há conduta punível. Assim, esse planejamento, essa intenção, se não se externa, não se exterioriza com a prática de algum ato, não será punível. O artigo 31 do Código Penal traz o seguinte texto: o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Ou seja, se eu ajustei com alguém, olha, vamos lá matar o fulano de tal. Se eu determinei alguém, olha, você vai receber tanto para matar fulano. Se eu instiguei, botei na cabeça a ideia de que era necessário matar uma pessoa, tudo isso não será punível se o fato não chega, pelo menos, na fase da tentativa. Se ficou só na intenção, no planejamento, nesse ajuste, nessa determinação, mas não houver exteriorização de nenhum ato, não será punível. O momento seguinte das fases pelas quais o crime perpassa são os atos preparatórios. É a compra do armamento, você adquirir um carro para a fuga, você ter o mecanismo necessário para a fabricação de moeda falsa, de identidades falsas, que são os espelhos chamados, porque o documento, ele
muitas vezes ele é verdadeiro. O que há de falsidade são as informações inseridas dentro do documento. Então, tudo isso são atos preparatórios para o crime, sem os quais você não consegue praticar o crime. Então, o momento seguinte é a preparação da conduta delituosa. Neste momento, os atos já são externados. Nos atos preparatórios, o agente inicia a preparação da conduta, que é adquirindo instrumentos, procurando o local adequado. Como aqui é o caso do artigo 294 do Código Penal, que trata de falsificação. Atos preparatórios puníveis para falsificação. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, esse fato de você possuir esses mecanismos, esses instrumentos, esses papéis, só por isso, se você for encontrado na posse deles, você já comete um crime. A tua intenção era ter esses documentos e ter algum lucro com ele? Não. A tua intenção era outro crime. Mas o fato de você possuir esses documentos já é um crime. São atos preparatórios que, excepcionalmente, são puníveis. Porque eu posso, eu vou matar uma pessoa através de pauladas. Vou através de uma foice. Vou encontrar ela e meter foice nela. Se eu for pego antes com esses instrumentos, não vai caracterizar um crime. No máximo, uma contravenção de arma branca, mas crime nenhum. Porque andar com um pau, andar com a foice, não é um crime, dependendo da localidade, o lugar em que eu esteja. Mas com a corda, fui pego com a corda, tinha o objetivo de enforcar o meu desafeto, não será crime. Crime somente se eu praticar atos executórios. Porque o legislador não descreveu esse ato de ter corda como um ato punível, como um crime. Então, eu fiquei só na minha intenção, nos atos preparatórios, e não foi punível. O que acontece se eu tiver uma arma de fogo? Por si só, não deveria ser crime, porque eu não criei risco a ninguém. Mas o legislador, pela falta de políticas públicas adequadas para o enfrentamento da violência e da criminalidade, não foi capaz de diminuir a violência e a criminalidade. Então ele fez o quê? Colocou o crime no ato preparatório, que é você ter uma arma de fogo. É um ato preparatório para crime de homicídio, de roubo. Então o legislador descreveu no artigo 16 da Lei 10.826 de 2003 que o ato preparatório, que é possuir uma arma de fogo, é crime. Outro exemplo de ato preparatório punível: associação criminosa. Artigo 288, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena, reclusão de 1 a 4 anos, de 1 a 3 anos. Constituição de milícia privada. Artigo 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código. Pena, reclusão de 4 a 8 anos. É um crime que somente o fato de você ter essa associação com a finalidade de cometer crimes já é um ato preparatório punível. Mais um exemplo, pretexto para falsificação de moeda. Você tem esses mecanismos, ser pego com o mecanismo de falsificação de moeda, falsificação de cédulas. Esse fato é punível. Por quê? Porque o legislador, ele previu expressamente em um dispositivo penal, que é o artigo 291, que esse petrecho, a posse dele, faz com que você incorra em crime. Então é um ato preparatório excepcionalmente punível. Agora passamos para os atos executórios. Neles o sujeito vai praticar um ato idôneo, inequívoco, que ele realmente queria o crime, onde o comportamento do agente evidencia o início do tipo penal.
quando começa a realização da conduta descrita no núcleo do tipo, passível de punição. Quando eu estou com a arma de fogo, chego, aponto para você, coloco ela de volta e vou embora, não tem crime, pelo menos não de tentativa de homicídio. Se eu tiver porte legal de arma, o máximo que pode vir a ocorrer é uma ameaça. Mas a tentativa de homicídio, de forma alguma. Por quê? Porque não houve nenhum ato idôneo e inequívoco para a consumação do crime de homicídio. Era necessário o quê? Que eu engatilhasse, que eu puxasse o cão do revólver. Aí sim estava evidenciado que eu queria lhe matar. É um ato idôneo e inequívoco para a prática do crime de homicídio. A distinção entre o fim da preparação e o início da execução: a execução se inicia com a prática do primeiro ato para a consumação do delito, um ato idôneo e inequívoco. Eu vou assaltar uma residência, estou armado, a polícia me pega na calçada, eu ainda estava pensando, planejando. Qual o meu crime? Eu vou responder pelo porte ilegal de arma de fogo. Pela tentativa de assalto, não. Em detrimento de não ter, naquele momento, praticado um ato idôneo e inequívoco para o assalto, para ter entrado na residência. Quando eu pulo o muro, estou pulando o muro, é um ato idôneo e inequívoco que eu estou entrando no crime, que eu estou querendo roubar. Então, eu pratiquei ato idôneo e inequívoco para a consumação de um crime, respondo pelo crime. Antes disso, se não há essa prática, ou estou nos atos preparatórios, ou então estou na cogitação. Se eu não tivesse arma de fogo, tivesse sido pego na calçada, cogitação. Com arma de fogo, atos preparatórios. Pulando o muro, um ato idôneo e inequívoco para a prática do roubo. Como diferenciar os atos preparatórios dos atos executórios? Critério é o material. Por ele, os atos executórios se iniciam com um ataque direto ao bem jurídico protegido, ou seja, todo ato que se constitui ameaça ou ataque direto ao bem jurídico é executório. Tudo que não é preparatório. Então, eu vou desferir um tapa no rosto de uma pessoa. Eu posso ser punido pela tentativa de lesão corporal gravíssima. Quando eu pego ácido sulfúrico e vou jogar no rosto de uma pessoa, ela desvia e eu não consigo acertá-la. Eu vou responder por tentativa de lesão corporal de natureza grave, porque eu pratiquei um ato idôneo e inequívoco para a prática do crime. Eu pratiquei um ato executório. Então, o crime, ele pode ser, segundo o artigo 14, consumado ou tentado. Consumado, inciso 1, que é a quarta fase do itercrimes. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. A consumação, todos os elementos que se encontram descritos no tipo penal foram realizados, quando vem a produzir o resultado. Então, basta você ler o tipo penal e verificar se aquele fato que foi trazido ao teu conhecimento se adequou a tudo que o legislador descreveu. Se ele conseguiu consumar esse crime, é porque ele fez exatamente o que o legislador descreveu. Injuriar alguém, matar alguém, ele fez exatamente tudo que o legislador descreveu como crime. O crime consumado, é necessário que o agente percorra o itercrimes, começando pela ideia, cogitação, passando à preparação, chegando à execução e, por último, ao resultado, que é a consumação, quando ele realiza todos os elementos da definição legal do crime. O momento consumativo varia segundo a natureza do crime. Nos crimes materiais, são aqueles que necessitam de resultado naturalístico, material, no momento em que o resultado é produzido. Os formais, que basta a conduta, não há necessidade de um resultado material. Os formais, com a mera atividade, independente do resultado. É o que nós vimos quando falamos sobre a questão do resultado em relação ao fato típico, naquelas classificações. Crimes permanentes, são aqueles que se protraem com o tempo, cada instante, a cada minuto, o crime continua sendo consumado.
desde quando configurados seus requisitos, perdurando até que cesse a conduta do agente. E nos crimes culposos, quando verificado o resultado naturalístico, é necessário um resultado material para haver o crime na sua forma culposa. Se não houver a materialização, não há o crime. Ok? Vamos seguindo e vamos até o próximo vídeo para falarmos sobre a tentativa e o exaurimento do crime. Ok? Forte abraço.